E minha gente, quanto tempo, né? Eu sei que a pausa foi grande. Você que está acompanhando aí o nosso canal, a gente deu uma pausa grande nos vídeos, mas quero dizer a você, a boa notícia é que eu estou de volta. Isso, a gente deu uma pausa na leitura aqui desse livro, Bom Dia Espírito Santo, e hoje a gente vai continuar. Um dos motivos dessa pausa grande, até mesmo vocês vão perceber nesse vídeo agora, é a respeito da edição. Isso mesmo. Hoje a gente não tem uma pessoa para estar editando os vídeos pra gente e a correria, o pessoal aí em isolamento social, a demanda, parece até contraditório isso, mas o trabalho aumentou, principalmente para nós, né, que servimos ao Senhor e que amamos servir o nosso próximo. Então, tem muitos pedidos de oração, tem pessoas precisando de auxílio. Eu estou em casa há vários dias, mas eu estou trabalhando muito, muito mais. Quem me acompanha aí nos stories, né, sabe que a obra em casa com um profissional de fora não está rolando, não está acontecendo. E para que o material que esteja aqui em casa, né, não venha a estragar e tudo mais, então a gente mesmo, né, eu, meu esposo, a gente está colocando, até as crianças, literalmente colocando a mão na massa, mas vamos para a leitura do livro, porque eu tenho certeza que você, que é filho de Deus, você que ama o Senhor e que quer conhecer mais do Senhor, ter uma intimidade maior, principalmente nos dias que a gente está vivendo. Chega, né? Notícia ruim daqui, notícia ruim dali, aonde você tem colocado a sua mente. Lembra que você tem um corpo que precisa estar saudável, a sua alma precisa estar saudável e o seu espírito. Nós somos 3 em 1. E você quer saber do que eu estou falando? Então, me assiste e fica até o final desse vídeo que você vai compreender melhor o que Benihim tem a dizer sobre corpo, alma e espírito. Esse é o tema, né? É o título do capítulo 6. Nós vamos dividir ele em 2 partes, assim como a gente tem feito nos outros capítulos. E diz assim, ó. Espírito, alma e corpo. Capítulo 6. Satanás, o grande enganador, fez um trabalho incrível. Ele convenceu o mundo, até ministros dedicados do Evangelho, que o Espírito Santo não passa de uma influência ou poder especial. Este engano é uma prioridade de Satanás, pois ele sabe que no momento em que você descobrir a personalidade e realidade do Espírito, sua vida será dramaticamente transformada. Examine a história. Todo grande reavivamento foi acompanhado de uma revelação do Espírito. Até Martinho Lutero atribuiu a grande reforma à obra do Espírito. Ele disse que Gálatas era o seu livro favorito da Bíblia, por causa do versículo que diz: andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. Mas poucas pessoas sabem hoje o que significa andar no Espírito. A raiz da palavra significa em uníssono com ou ligado a, até mesmo comunhão com. É surpreendente como pessoas que crescem numa igreja cheia do Espírito chegam a perguntar-me: devo falar com o Espírito? Fui recentemente convidado a pregar numa grande e histórica igreja pentecostal. A congregação ficou chocada quando eu disse: vocês redescobriram o Espírito Santo, mas o colocaram numa jaula. Expliquei então: vocês acharam que os católicos não podiam tê-lo, que os batistas não podiam tê-lo, mas lhes trago novidade. Ele saiu da jaula e foi para as igrejas de São Miguel, Primeira Batista, Metodista Unida e todas as demais. Milhares de pessoas foram tocadas pelo Espírito, mas seu crescimento espiritual ficou estagnado pelo clero que por alguma razão decidiu subordinar a terceira pessoa da Trindade. A Igreja de Jesus Cristo tem infelizmente ignorado o que estou lhe dizendo. O fato de você estar lendo este livro, porém, me informa que você tem uma necessidade pessoal de conhecer o Espírito Santo. Você pode ser cheio do Espírito e ter um encontro inegável com ele, mas uma compreensão profunda do Espírito Santo não vem da noite para o dia. Foram necessários anos de sua orientação e ensino das Escrituras para que eu chegasse a esse ponto, e continuo aprendendo a cada dia.
A divindade. O que vou contar sobre a divindade deu-me uma noção completamente nova do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Descobri que Deus é um espírito eterno, mas sem forma material. Ele, no entanto, muitas vezes se revela em forma humana e outros traços humanos. Deus Pai. O que dizer da maneira como Deus aparece frequentemente aos homens? Quando Ezequiel teve a sua visão de Deus em 539 a.C., ele o escreveu sentado acima de uma expansão que separava as criaturas da glória do Senhor. Ele viu uma semelhança de trono, como de uma safira, como que a semelhança de um homem, do alto sobre ele. Está em Ezequiel 1:26. Almeida, edição revista e corrigida. Qual a aparência de Deus? A de um homem. Você diz, aprendi que Deus é espírito. Está certo, mas ele é espírito como uma forma misteriosa e não uma nuvem flutuando no espaço. O apóstolo João descreveu no livro de Apocalipse como um reflexo brilhante de pedras preciosas. Ele disse, imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. Apocalipse 4, 2 e 3. Os profetas descrevem as feições de Deus em grandes detalhes. Isaías diz, os seus lábios estão cheios de indignação e sua língua é como um fogo devorador. A sua respiração é como a torrente que transborda. Isaías 30, 27 ao 28. Deus revelou o fato de que ele pode ver, mas fizeram o que parece mal aos seus olhos. Isaías 66, versículo 4. Na edição revista e corrigida. Para minha surpresa, descobri que Deus é descrito como tendo a semelhança de dedos, mãos e um rosto. Depois do Senhor ter falado a Moisés no Monte Sinai, ele lhe deu as tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 31, 18. A seguir, o Senhor disse a Moisés, não me poderás ver face a face, portanto, homem nenhum verá a minha face e viverá. Êxodo 33, 20. Ele chegou até a falar a Moisés sobre as suas costas, dizendo, quando passar a minha glória, com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas. Mas a minha face não se verá. Nos versículos 22 e 23 de Êxodo. Se Deus se revela apenas como um espírito invisível, como foi possível a Adão e Eva ouvirem os seus passos? Quando ouviram o som dos passos do Senhor Deus andando no jardim pela viração do dia, em Gênesis 3:8, tradução literal. Deus tem também um coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Gênesis 6:6. Como chama de fogo? Vamos estudar agora o livro. Antes de Jesus vir à Terra, na mesma forma que Deus Pai, ele só tinha uma forma imaterial. Seu corpo terreno de carne, sangue e ossos. Lhe foi dado quando nasceu como um bebê em Belém. E, como você, ele cresceu para tornar-se homem. Se eu perguntasse entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quem é uma pessoa real? A maioria das pessoas diria que era o Filho. Podemos nos identificar com Cristo porque ele tomou a forma de um ser humano. De fato, se você crer que Cristo viveu, morreu e ressuscitou dentre os mortos, será impossível para você tornar-se cristão. Esse é o fundamento que possibilita a sua salvação. A Bíblia deixa claro que Jesus, parte da divindade, tem uma alma. No Getsemane, antes da crucificação, ele disse aos discípulos, a minha alma está profundamente triste até a morte. Marcos 14, versículo 34. Temos uma descrição física de Cristo que molda nossa imagem dele.
Sabemos, por exemplo, que usava barba e tinha cabelos compridos. Na profecia do Antigo Testamento, relativa ao sofrimento do Messias, o Senhor disse: ofereci as costas aos que me feriram, e as faces aos que me arrancavam os cabelos, barba. Isaías 50, versículo 6. Cristo era também um nazareno de uma cidade onde os homens costumam usar cabelos compridos. Hoje, em seu corpo ressurreto, Cristo está sentado à destra de Deus Pai. Qual a sua aparência? Em Apocalipse, João teve uma visão dele com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelo eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Apocalipse, capítulo 1, versículos 13, 14 e 16. Na sua cabeça havia uma coroa de ouro. Apocalipse 14, versículos 14 também. E no seu manto estavam escritas as palavras Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Já em Apocalipse, no capítulo 19, versículo 16. João não está falando de Deus Pai, mas do Filho do Homem. E seu corpo humano glorificado é diferente da forma divina de Deus Pai. Uma mente própria. E o Espírito Santo? Ele também tem uma mente, uma vontade e emoções? Ele tem um corpo? Claro que sim! Esse é um assunto que a maioria dos ministros teme discutir, mas eu experimentei a pessoa do Espírito Santo. Nós todos concordamos indiscutivelmente que ele é um espírito. Isso faz parte do seu nome. Mas e o seu ser interior? Ele é realmente uma pessoa? Primeiro, o Espírito Santo tem mente própria. Ao falar do Espírito Santo, Paulo disse: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Romanos 8, 27. A mente do Espírito é distinta daquela do Pai e do Filho. Ele possui também emoções, tem sentimentos profundos que lhe permitem entristecer-se e amar. E não entristeçai o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios 4, versículo 30. Seu coração pode comover-se e tem capacidade para expressar amor. Escrevendo aos cristãos de Roma, Paulo afirmou: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Romanos 15, versículo 30. É possível alguém amar sem sentir alguma emoção? A pessoa do Espírito. O que sabemos sobre a vontade do Espírito? Você talvez jamais tivesse pensado na possibilidade do Espírito Santo tomar as suas próprias decisões. Mas ele pode fazer isso. No entanto, as suas decisões estão sempre em harmonia com as do Pai e as do Filho. Ao falar sobre os dons espirituais, Paulo escreveu: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Em 1 Coríntios 12, 11. Em outras palavras, o Espírito Santo toma decisão. Pombas e cordeiros. A questão do corpo do Espírito Santo me torna perplexo. Alguém me disse recentemente: Beni, o corpo do Espírito Santo é, na verdade, o de uma pomba? Foi assim que ele desceu dos céus. Eu repliquei: se isso for verdade, então você deve acreditar que Jesus era um cordeirinho. Ele é apresentado desse modo no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, o apóstolo João ouviu um ancião dizer: não chores, eis que o leão da tribo de Judá venceu. Apocalipse 5:5. Ele se voltou esperando ver um leão rugindo, mas em vez disso viu um cordeiro que havia sido morto. Jesus subiu aos céus com um corpo físico, com as marcas dos cravos nas mãos, mas o símbolo que João viu era um cordeiro. Por quê? O cordeiro simbolizava o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Jesus viu ao Espírito Santo imediatamente após o seu batismo.
Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. Mateus 3, versículo 16. O Espírito Santo pode ser visto da mesma forma que o Pai e o Filho, mas a sua descida como uma linda pomba não significa que ele voa pelo céu nessa forma. Nem Jesus anda pelo céu com a aparência de um cordeiro. Em Apocalipse, o Espírito Santo foi também visto como 7 tochas de fogo. Apocalipse 4, versículo 5. Se o Espírito veio como pomba em Mateus, não se esperaria que ele tivesse um corpo feito de 7 velas ou 7 tochas de fogo. O Espírito Santo não tem a forma de 7 lâmpadas, nem de pomba. Um cordeiro, uma pomba, uma lâmpada, esses são símbolos e não formas físicas de corpos. Ouvir, falar e ver. A Escritura me diz, porém, que o Espírito Santo pode comunicar-se, embora não tenha ouvidos nem boca. Ele pode certamente ouvir-nos e falar conosco, mas dirá tudo o que tiver ouvido. João 16, 13. E devemos ouvi-lo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Apocalipse 2, versículo 7. Apesar de não ter olhos como os meus, o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, versículo 1. Desde que você foi criado com ouvidos, boca e olhos, não seria de esperar que o Criador, Pai, Filho e Espírito Santo pudesse compreender e falar com você? Creio também que o Espírito Santo pode tornar conhecida a sua presença mediante formas corporais, mas permanece sem limitações e totalmente onipresente. A Bíblia torna isto claro quando diz: o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, em Gênesis 1, 2. A Bíblia, no entanto, não me conta qual a aparência dele. Ela ensina um pouco sobre a maneira do Pai revelar-se e também dá alguma descrição de Cristo. Mas detalhes sobre como o Espírito se desvenda a nós são raros nas Escrituras. Ele é algumas vezes visto, mas não ouvido. Outras vezes é ouvido, mas não visto. A qualquer momento, porém, ele pode revelar a sua presença e mensagens através de qualquer forma que vier a escolher. E você? Você que acabou de me ouvir agora, a gente está na metade desse capítulo 6, deixa aí nos comentários. O Espírito Santo, você já teve alguma experiência que ele se apresentou a você? Se você já teve alguma experiência assim, você deixa aí nos comentários. Se você ainda não teve, gostaria de ter, deixa também aí nos comentários. Eu quero saber o que você tem experimentado e vivido de experiência com o Senhor. E a gente se fala por lá e eu aguardo você no próximo vídeo, que a gente vai continuar sobre esse assunto e você vai entender esse fechamento aí geral sobre alma, corpo e espírito. Aguardo você lá e tchau!